Um Dia na Vida de Abed Salama, de Nathan Troll. Parte 2. Duas Tragédias. Capítulo 7. Na manhã do acidente, Huda Dabur deixou o apartamento onde vivia em Ramallah e enfrentou a chuva e uma forte ventania para encontrar a equipe na Praça da Torre do Relógio. Endocrinologista e mãe sola, Huda tinha 51 anos e gerenciava um ambulatório administrado pela UNRWA, a agência da ONU dedicada à assistência a refugiados palestinos. Exercia o cargo havia 16 anos, a princípio na sede da UNRWA, em Sheikh Jarrah, até que as medidas do governo israelense inviabilizaram sua entrada em Jerusalém. Agora, atendia numa unidade móvel na Cisjordânia. 3 membros de sua equipe a encontraram na praça, de onde partiriam para a visita periódica ao acampamento beduíno de Khan al-Ahmar. Ao embarcarem no micro-ônibus, cumprimentaram o motorista, Abu Faraj, um beduíno de cabelo e bigode brancos. Além de dirigir, Abu atuava como uma espécie de conselheiro cultural, mantendo Huda e sua equipe a par das rivalidades locais e dos costumes tribais. Khan al-Ahmar era o lar dos beduínos da tribo Jahalim, que haviam sido expulsos de Negev nos anos seguintes à fundação de Israel. A maioria das dezenas de milhares de beduínos que habitavam o deserto fora obrigada a se retirar em 1948, migrando para a Cisjordânia, para Gaza ou para países vizinhos. Nos 4 anos que se seguiram à guerra, Israel desalojou mais 17 mil aproximadamente. Ao todo, cerca de 85% da população foi removida da região. Os que permaneceram em Naqab se viram confinados na reserva de Siad, cerca, depois de terem as terras confiscadas. A exemplo da maioria dos cidadãos palestinos de Israel, viveram por 18 anos sob o jugo de um governo militar que implementou toques de recolher, restrições ao deslocamento, detenções sem direito a julgamento e zonas de segurança isoladas, além de proibir a formação de partidos políticos. Obrigados a deixar o deserto do Negev e rumar para a Cisjordânia a fim de salvar a própria vida, os beduínos Jahalim então seguiram para o norte, em direção ao deserto montanhoso situado nos arredores de Jerusalém. No entanto, não demorou para que fossem removidos de lá também, onde seria construído o assentamento de Mali Adumim. Migraram de novo, portanto, dessa vez para o vilarejo vizinho de Khan al-Ahmar, onde solicitaram permissão para se estabelecer ao proprietário daquelas terras, o avô de Abed, que a princípio disse não. A família de Abed, como muitos em Anata, via com desconfiança os beduínos locais. Alguns usurpavam terras alheias, revendiam alimentos doados pela ONU e ignoravam contas de serviços públicos, alegando que sua cultura não reconhecia atividades burguesas tais como o pagamento de impostos. A despeito da resistência do Salama, os beduínos fixaram residência em Khan al-Ahmar. Com o tempo, o avô de Abed passou a valorizar a presença deles em suas terras. Como ele próprio estava impedido de acessá-las, ao menos a presença dos beduínos dificultava a expropriação por parte de Israel. Os colonos viam o acampamento como uma aberração em meio à paisagem local, e os estrategistas israelenses visavam remover todos os palestinos da região. Quando as autoridades mandaram demolir os barracos de aço galvanizado e a escolinha construída com pneus, a família de Abed apresentou documentos que comprovavam a permissão concedida aos beduínos para residir em suas terras. Huda,
ajudava como podia aquela comunidade carente, embora fosse proibida de tratar as cabras dos beduínos ou transportá-los em veículos da ONU para comprar mantimentos. Acabava fazendo isso de qualquer maneira. Era conhecida no trabalho por desafiar as regras quando sua consciência mandava. Apesar de inúmeras advertências dos chefes para que não se envolvesse nas atividades políticas, levava a equipe para participar de protestos contra os ataques israelenses a Gaza. Em certa ocasião, com o auxílio dos comandados, distribuiu flores a prisioneiras políticas que estavam sendo libertadas de prisões israelenses. Quando a UNRWA fez cortes orçamentais que tornaram o direito à assistência pré-natal exclusivo a pacientes consideradas de risco, Rudá passou a classificar assim todas as grávidas que passavam por seu consultório. Confrontada pelo superior, assumiu a transgressão e afirmou que não mudaria sua conduta até que o regulamento fosse alterado. Ao deixar a praça da Torre do Relógio, Abu Farhad telefonou para o sheik de Khan al-Ahmar para confirmar que Rudá e sua equipe estavam a caminho. Os beduínos haviam armado uma tenda cerimonial para dar-lhes as boas-vindas antes de as mulheres, crianças e homens receberem tratamento. Avançando em direção ao sul, a equipe ouvia e cantava junto, como era de costume, uma das canções de Fairuz, a cantora preferida de Rudá. Logo depois de buscarem no campo de refugiados de Calândia o escrituário responsável pela coleta de dados, a farmacêutica Nida avisou que se sentia enjoada. Rudá percebeu que ela estava pálida. Jovem mãe de 2 crianças pequenas, Nida estava grávida de alguns meses do 3º filho. Rudá pediu a Abu Farhad que encostasse o carro para que pudessem comprar algo para ela comer. Entraram numa rotatória e desembocaram em Aham, uma área urbana que defrontava o assentamento de Neve Yaakov e tinha 3 lados cercados pelo muro de separação. O tempo estava frio, úmido e cinzento. Tomaram chá e comeram caek com zatar e falafel. Já atrasados com o compromisso de Khan al-Ahmar, deixaram Aham e acessaram a estrada de Jabá, onde depararam com uma cena horrível. Um ônibus escolar tombado, com as portas viradas para o asfalto e a parte da frente em chamas. A estrada de Jabá fora construída originalmente para que os colonos pudessem ir e voltar de Jerusalém sem a necessidade de passar por Ramala. Era uma das muitas vias secundárias concebidas a fim de reduzir o tempo de deslocamento dos colonos, aumentar sua sensação de segurança e criar a ilusão de uma presença judaica contínua na cidade até os assentamentos. Com a construção de novas estradas semelhantes, porém, aquela passou a ser utilizada majoritariamente por palestinos. Fruto de uma escavação, a via era ladeada por 2 enormes penhascos rochosos, em cujo topo se situavam, cada um de um lado, o vilarejo de Jabá e a cidade de Aham. Era formada por 2 pistas que seguiam para o posto de controle de Quelândia e uma, de sentido contrário, que conduzia ao posto de controle de Jabá, e não possuía canteiro central. Para cerca de 200.000 pessoas, essa única pista, que seguia na direção leste, servia como a principal rota para contornar os muros de Jerusalém. O posto de controle de Jabá não operava o dia todo, porém, os soldados se postavam ali para controlar o fluxo de veículos, sobretudo no início da manhã e à tarde, a fim de reduzir o tráfego de carros palestinos numa rodovia que era compartilhada com colonos. Na hora do rush, portanto, a estrada de Jabá era tomada por um longo engarrafamento de ônibus, caminhões e carros palestinos. Ao se defrontarem com o trecho congestionado, minutos depois de escapar do trânsito enlouquecedor de Quilândia, alguns motoristas cortavam o caminho, invadindo uma das pistas no sentido contrário.
o que já havia causado tantos acidentes que havia ficara conhecida como Estrada da Morte. Hudá pediu a Abu Farah para encostar a van. As pessoas desciam dos carros e convergiam para o ônibus tombado. Como o asfalto estava molhado e oleoso, Abu Farah parou o veículo de lado, de modo a evitar que os carros que vinham atrás deslizassem e colidissem com a aglomeração de observadores. Hudá e sua equipe saltaram e correram até a frente do ônibus. Atrás, podiam ver um caminhão de 9 eixos atravessado na estrada, tomando 2 das 3 pistas. Salem, uma das pessoas que haviam descido dos carros, morava a uma curta caminhada de distância do local, mas falava com o sotaque carregado de um hebronita. Devido à chuva torrencial e à forte neblina, determinara que os filhos permanecessem em casa naquela manhã. Nunca, em seus 38 anos de vida, havia testemunhado uma chuva como aquela. Estava a caminho do trabalho quando viu o ônibus tombado. Parou o carro no meio da estrada e correu em direção ao local do acidente. Hudá pediu a Salem e a outros homens por perto que socorressem o motorista, que estava próximo às chamas. Quando começaram a puxá-lo, ele berrou que dessem prioridade às crianças e aos professores. Até então, Hudá não tinha se dado conta de que o ônibus estava repleto de crianças. Seus colegas recordariam mais tarde os gritos, mas Hudá, sua memória apagou a lembrança, ou a sua mente bloqueou o som. O corpo do motorista estava preso às ferragens, e suas pernas em chamas. Quando, por fim, conseguiram removê-lo, a chuva apagou o fogo que devorava suas calças. Tendo carregado o homem, com fumaça ainda emanando das pernas, até o acostamento, os voluntários correram de volta à parte dianteira do ônibus para socorrer uma professora que havia se sentado logo atrás do assento do motorista. Enquanto lutavam para retirá-la, a mulher também pediu que a deixassem e priorizassem as crianças. Nesse instante, Nida começou a ter convulsões e gritar. Hudá a levou de volta para a van da UNRWA e a instruiu para permanecer ali. Enquanto isso, Abu Farah orientava o trânsito, abrindo caminho para a retirada dos feridos resgatados. Em seguida, deixando para trás o ônibus em chamas e o semi-reboque, correu algumas centenas de metros até o posto de controle de Jabá, a fim de pedir ajuda dos soldados. A nuvem de fumaça era visível, mas os militares, que pareciam assustados, ordenaram que ele se detivesse e não se aproximasse. A essa altura, o fogo havia crescido demais para que se continuasse o resgate dos passageiros da frente do ônibus, mas ainda não tinha se alastrado para a parte traseira, na qual, até onde Hudá podia ver, a maioria das crianças havia se aglomerado. Salem queria quebrar as janelas, mas Hudá não tinha certeza se era uma boa ideia. No entanto, ninguém tinha um plano melhor, e não parecia haver soldados, policiais, caminhões de bombeiros ou ambulâncias a caminho, embora muitos ali estivessem ligando desesperados para os serviços de emergência israelenses e palestinos. Um integrante da equipe de Hudá chegara a telefonar para um familiar que trabalhava no parlamento palestino. Hudá e os demais concordaram que Salem quebrasse as janelas traseiras usando o extintor de incêndio que alguém havia trazido do próprio carro. Quando o vidro se desfez em cacos, Hudá ouviu o assobio de uma lufada de ar e viu as chamas crescerem para todos os lados. O fogo dobrou de altura, expelindo nuvens de fumaça negra e espessa que se erguia para além dos penhascos. Atônita, Hudá viu Salem se lançar para dentro do ônibus em chamas. Ele ouviu os gritos e o choro das crianças. Algumas tentavam subir nos bancos e saltar em direção às janelas. 2 professoras conseguiram escapar pela abertura, levando junto várias crianças. Ula Joulani, uma das professoras,
estava na excursão com o sobrinho Saad, que era aluno de sua turma do jardim de infância e a tinha como segunda mãe. Naquele dia, como de costume, Ula fora buscar Saad de carro na casa de seus pais, onde o menino e a família moravam. Sua mãe, queixando-se do tempo horrível, opinou que Saad não deveria participar da excursão. Ula riu e perguntou se a mãe queria um reembolso. Ela própria havia arcado com a taxa de inscrição de um dos alunos, que era órfão, e tinha prometido cuidar do filho de uma amiga que, tal como a avó de Saad, estivera receosa diante do mau tempo. Quando conseguiu sair do ônibus em chamas, Ula ouviu as crianças presas chamarem seu nome e, como ninguém mais se arriscaria a fazer, resolveu voltar junto com Salem. Deslocando-se agachado pelo interior do veículo, ele havia conseguido abrir algumas das janelas laterais. Ele e Ula puseram-se a alçar as crianças em direção à janela traseira, onde Rudá e os demais, que haviam se organizado em fila indiana, os apanhavam e as passavam adiante. No topo dos penhascos, dezenas de moradores de Jabá e Aham acompanhavam o resgate. Alguns dos beduínos de Jabá haviam trazido tanques de água e estavam despejando através das janelas abertas, ajudando a controlar as chamas e evitar que Salem e Ula se queimassem. Outras pessoas, munidas dos pequenos extintores de incêndio de seus carros, tentavam auxiliá-los. Ula e Salem conseguiram resgatar dezenas de crianças. Conforme avançavam em direção à parte dianteira do ônibus, onde as chamas eram mais fortes, as crianças removidas encontraram-se em estado cada vez pior. Algumas tinham o corpo queimado da cabeça aos pés e haviam sido deixadas no asfalto de barriga para cima, os joelhos dobrados em direção ao peito. Sem saber o contexto, Salem não teria reconhecido aqueles corpos como humanos. Uma menina, enegrecida pela fuligem, fora disposta no chão junto com as crianças mortas, até que uma enfermeira que trabalhava com Rudá notou que ela ainda respirava. As duas a ergueram e a puseram no banco de trás de um carro que a levou ao hospital. O cheiro de carne e cabelo queimados era avassalador. Rudá lera em algum lugar que o olfato era o sentido mais intimamente ligado à memória. Talvez isso explicasse por que, rodeada de crianças mortas, ela tenha sido assaltada pelas lembranças do pior dia de sua vida.